Eu gostaria de falar hoje sobre a responsabilidade dos servos de Deus com relação a todos esses eventos dos fins dos tempos, do que diz Apocalipse, né? E eu quero dizer que a responsabilidade são basicamente duas. Há outras envoltas dessas, mas basicamente a responsabilidade dos servos de Deus e da igreja são duas. Buscar santidade, santificação. Porque ao percebermos quão difíceis serão esses tempos, nós temos que ter a noção de que sem estar muito perto do Senhor, nós não vamos conseguir passar por esses tempos de tribulação. E os falsos cristãos, aqueles que só vão na igreja, ou aqueles que vivem o evangelho pela metade, eles não vão conseguir viver esse tempo. É o momento daquele que parece trigo, mas que é joio, vai ser desmascarado. Se não buscarmos de verdade, a fundo, a santificação, o que é santificação? É fazer a vontade de Deus. É se afastar do pecado. É buscar o que Deus nos requer de nós. E às vezes, algumas coisas que nós precisamos buscar demandam um pouco de trabalho, né? Vou dar um exemplo simples. Eu não estou orando muito. Eu não estou com o hábito de orar. Eu preciso ter o hábito de orar pelo menos 20 minutos, meia hora por dia. Estou falando aqui para os mais experientes. Um tempo desse não seria para as crianças, adolescentes. Mas já pode começar a treinar com 5, 10, 15 minutos diários. Mas, gente, o diabo sabe que a oração é um negócio poderoso e ele não quer que a gente ore. O mesmo caminho é o hábito de ler a Bíblia e praticar o que está na Bíblia. Então essas práticas, quando realmente feitas, elas incomodam o inferno. Então ele vai fazer de tudo para não. O que demanda de nós o quê? Um pouco de esforço. Sem um pouquinho de esforço, aquele suador para falar, não, mas está dando tudo errado, eu não consigo parar para orar. Quando eu vou parar para orar, alguém chama, acontece um negócio e não sei o quê. E não, eu tenho que... depois eu resolvo isso aí, dá licença. Peraí, agora eu vou orar. Conta a história de um evangelista, puxa, me fugiu o nome dele. Mas ele foi um homem que diz a história dele que ele leu a Bíblia 200 vezes. A Bíblia toda. Ele orava e ele cuidava de um orfanato para 10 mil órfãos. E diz que um dia ele estava orando lá na Inglaterra. Ele estava orando de joelhos e a rainha da Inglaterra bateu na porta do orfanato, queria falar com ele. Veio a pessoa ali, o ajudante ali do orfanato, falou: senhor, a rainha da Inglaterra está aqui. A rainha da Inglaterra quer falar com o senhor. Diga a ela que eu não posso atendê-la agora, porque eu estou falando com o rei dos reis. Eu não posso atender a rainha da Inglaterra. Estou falando com o rei dos reis. Então, às vezes a gente vai fazer ali um momento de oração, vai fazer uma leitura bíblica, acontece de tudo. Ou antes ou durante, para impedir. Deixa acontecer, deixa o mundo cair na tua volta. Parou para orar? Deixa desabar. O diabo vai ver que não adianta fazer o mundo desabar à tua volta para te impedir de orar. Ele nunca mais vai tentar usar essa estratégia de desabar o mundo para te impedir. Isso não é um truque para vocês? Uma estratégia? Posso? Se o diabo perceber que jogando uma dor em você, colocando uma dor em você, ele consegue te impedir de ir num culto ou num momento de oração, toda vez você vai ter aquela dor porque ele viu que é assim que ele te pega. Se ele jogar uma dor antes de ir para um culto, ou na tua casa você vai ter o seu momento de leitura bíblica, ele jogar a dor, você vai falar, em nome de Jesus, eu não estou nem aí para a dor agora, eu vou fazer o que eu tinha que fazer. E fizer, pode até ser que ele tente mais uma ou duas vezes, mas logo ele vê que a estratégia não vai cair com você. É a prática daquele versículo, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Se o diabo perceber que você recebeu uma notícia preocupante de alguém da família, te deixa desnorteado, te faz perder o chão, e você não sabe mais o que você ia fazer, você não ora, você não lê Bíblia, você não vai em culto. Aí toda vez vai aparecer uma notícia, mesmo que seja mentira, para depois a pessoa falar, não era isso não, era só para te atormentar naquela hora. Então se você deixar na primeira,
Você vira escravo daquela estratégia do diabo. Toda vez ele vai usar a mesma coisa para te desnortear. Agora experimenta resistir ao diabo. Não, surgiu uma situação, mas eu não vou sair do foco que eu tinha me proposto. Orar, buscar a Deus, ir no culto, louvar, momento de oração particular, seja lá o que for. Experimenta não sair e ele vai parar e o diabo fugirá de vós. Ele vai parar de te perseguir com aquilo. Pode tentar outra estratégia no futuro, mas aí você vai ficando esperto, vai ficando atento. Você vai percebendo, peraí, diabo, é só na hora de buscar o meu Senhor que você vem com essas histórias? Então para. Te repreendo em nome de Jesus, porque o agir do diabo, gente, o diabo não é bobo. Ele não está agindo só naquela hora que você vai no culto de libertação, as pessoas estão gritando lá na frente. Você acha que ele se apresenta só com tridente e rabinho? Rabinho atrás e chifre? É muito mais sutil do que isso para te atrapalhar. É imperceptível. Se não tiver o Espírito Santo, você cai facinho. Assim como muitos vão cair na história do anticristo, né? Muitos vão cair na conversa do anticristo. Por quê? É muito sutil, é muito... A busca da santificação, que é uma das responsabilidades dos servos de Deus no geral, mas muito mais nesses tempos do fim, muito mais necessária e intensa, porque não vai dar para passar por esses tempos sem buscar e estar com a vida santificada perante o Senhor, não vai dar. Ela se faz com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, mas com um pouco de esforço no sentido de você ter que também colocar ali a tua parte de dedicação nessa busca. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso. Eu não tenho que só ficar imaginando que eu vou fazer isso. Uma das responsabilidades nossa é essa busca de santificação. Olha só. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Vamos ler o que diz ali, bem no finalzinho já. Pode abrir a sua Bíblia da última página e voltar, porque é o último capítulo da Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Achou, Paula? Lê para mim, lê para a gente o que fala 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Ô Anderson, como é que diz na tua Bíblia? Exatamente o mesmo texto? A minha diz assim, ó: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Esse ainda da minha versão, ele pode ser entendido como ainda mais. Então quem é santo, procura santificação ainda mais. Intensifique, porque ele está falando de uma época em que as coisas todas vão se intensificar. E ele está dizendo o seguinte: quem é injusto e viveu na prática da injustiça, não quer mudar? Então vai, afunda logo de uma vez, porque ele está falando aqui de uma intensidade. Nós temos que buscar mais. Quem quer buscar o Senhor tem que buscar um pouco mais, tem que ir um pouco mais a fundo. Agora, quem já está ali, já se afundou no sentido, não a pessoa que está tentando, mas de repente está ali com problemas. Aqui está falando daquele que já desprezou Deus e quis mergulhar na injustiça e na sujeira. Então vai, companheiro. Esse versículo está de acordo com Romanos capítulo 1, que por causa dos homens terem procurado adorar a criatura e não o Criador, porque os homens quiseram se entregar às suas paixões infames, Deus os entregou. Deus falou, então vai. E é o que nós estamos vendo, por exemplo, na questão do homossexualismo, homossexualidade. É o que nós estamos vendo em algumas questões de corrupção. Parece que a coisa está piorando. É porque Deus ele entregou. E isso daqui está sendo verdade. E como é que faz então? E mais do que isso, gente, eu não sei se vocês percebem isso, mas há 20 anos atrás, há 30, há 10 até anos atrás, e cada vez isso se intensifica mais, eu acho que daqui 5 ou 10 anos nós vamos falar diferente do que eu estou falando hoje.
se andava um crente e um falso crente junto, lado a lado na igreja, você quase que não percebia. Aos poucos, está começando a ficar mais perceptível aqueles que não são crentes verdadeiros. As coisas estão ficando mais claras, eles estão se afastando. Quem é santo está buscando se santificar mais, e quem é sujo está se sujando cada vez mais. Meio que se afastando, meio que deixando mais claro e nítido realmente quem é de Deus e quem não é. Eu estou falando dos falsos, dos hipócritas, dos que, em meio ao povo de Deus, têm a intenção de causar problemas. E Deus está dizendo, eu vou entregar a vocês a essa sua atitude. Você se dedica a ser injusto? Então vai. Vai. Você busca a sujeira? Vai. Gente, nós precisamos parar com aquela ideia de achar que Deus para sempre vai ficar, ai, meus queridinhos, venham até mim. Deus tem um convite, mas existe um momento desse convite terminar. O fim do convite existe. O tempo limite existe. Essa ideia de que Deus vai ficar para sempre chamando, Isaías deixa claro, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Vai ter uma hora que ele não vai estar mais perto. Nem vai ser possível invocá-lo. A santificação, ela é necessária e é necessário intensificarmos essa busca. A luta contra o pecado precisa ser real. Nós precisamos fazer aquelas questões de buscar em nossas vidas o que está errado, livrar-nos de todo embaraço que nos prende ao pecado, a uma vida fora dos propósitos de Deus e batalhar para tirar isso da nossa vida. Por exemplo, vamos supor que na tua casa houvesse um deslizamento e um pedaço da sua laje caísse bem onde fica a porta de entrada e ela ali tumultuasse, fizesse ali uns entulhos na porta de entrada. O que você ia ter que fazer para conseguir entrar na tua casa? Desobstruir, retirar os entulhos. E se você simplesmente ficasse olhando para os entulhos e passasse uma vassoura em cima daqueles pedaços de pedra para não ter poeira, ia resolver? Deixa eu jogar uma aguinha em cima do entulho para não levantar a poeira. Vai resolver o problema? Tem gente fazendo isso com seus pecados, com seus entulhos espirituais, Joga uma aguinha. Precisa desobstruir. Está pesado. Tem uma parte que está ligada ao resto da casa por um pedaço de ferro. Para tirar o entulho eu vou ter que... Uma maquita ali, uma serra. Eu vou ter que rasgar ali algum pedaço. Às vezes o pecado está ligado, o pecado de orgulho. O pecado de orgulho está ligado lá dentro da gente para você se sentir um cara importante. Se eu tirar o meu orgulho, o que sobra de mim? Mas às vezes precisa, rasgar, arrancar esse orgulho para o que ficar poder se tornar acessível de novo a entrada da casa. E claro, depois reconstruir a parte que caiu. Mas antes disso eu preciso desobstruir, eu preciso ter acesso. A santificação, a santidade, quando ela é buscada, claro, nós vamos buscar obedecer a Deus, seguir as ordens de Deus, fazer a vontade de Deus, fazer o que Deus quer que façamos. Isso tudo vai estar dentro da questão da santificação. Santidade é buscar fazer como Deus quer que façamos. E dentro disso, automaticamente, se nós tivermos uma vida de busca às coisas de Deus, automaticamente a nossa vida vai refletir Jesus Cristo. Quanto mais buscamos a vontade de Deus, mais ficamos parecidos com Jesus Cristo, mais nos parecemos com aquilo que é a vontade de Deus para nós. É uma vida abençoada. Automaticamente, essa própria busca, essa própria luta contra o pecado, por si só, ela já serve de testemunho para os ímpios. Olha a vida dele, ele busca uma vida de santidade e se afastar do pecado. O ímpio, só de ver essa busca, já é um testemunho. Mas, além disso, ao buscar e ao galgar degraus
em direção à santidade, ao subir nesta santidade, nós também vamos nos tornando cada vez mais ousados, fortes e poderosos no testemunho também perante os incrédulos. Olha, Jesus Cristo pode te salvar, Jesus Cristo tem uma solução. Se ele olhar para a tua vida e falar assim, mas que solução? Você está todo arrebentado, rapaz, que solução é essa? Agora, se ele ver, não, rapaz, você tem vencido umas coisas bravas na tua vida, né? Você tem conseguido umas questões importantes, né? Poxa, me fala mais sobre esse Jesus, que eu acho que você entende disso, porque na sua vida eu estou vendo que você está... Irmãos, não entendam que eu estou falando, esse subir não tem nada a ver com prosperidade e finanças, pelo amor de Deus. Que tem gente que só enxerga a questão do testemunho do outro. Aliás, isso é tão notório, tão urgente, tão claro, tão escancarado em algumas igrejas, que quando se diz aquela coisa, alguém tem um testemunho para contar? Só se fala de testemunho financeiro, carro, emprego, né? É muito tempo que eu não vou dizer que eu nunca ouvi, porque eu ouvia isso sim, que eu não ouço alguém... Meus irmãos, eu quero dar um testemunho porque eu tentava orar todo dia e não consegui, clamei a Deus e chorei por meses. Hoje eu consigo orar todo dia. Eu já ouvi esse tipo de testemunho. Mas faz tempo, hein? Irmãos, eu não consegui entender a Bíblia, mas o Espírito Santo começou a me ensinar. Eu estou entendendo o que está escrito na Bíblia. Testemunho, na frente da igreja. Hoje em dia, uma irmãzinha foi visitar a Igreja Universal. Quem me contou isso foi um pastor que viu isso acontecer. Não sei, eu não lembro se ele viu isso num programa de televisão ou se ele estava ao vivo. Mas o pastor da Universal chamou o pessoal para contar um testemunho e a senhorinha foi lá contar o testemunho, né? Ai, tem testemunho para contar, pastor. Pode contar, irmão. Ai, pastor, foi uma bênção. Jesus me salvou, pastor. Hoje me sinto uma nova criatura. Meus pecados foram perdoados. Eu estou feliz, pastor. Amém, irmã, que bom. Mas conta a bênção. Conta a bênção. O cara fala que é pastor. Ai, Jesus da glória. Jesus me salvou, perdoou meus pecados, eu estou feliz. Mas conta a bênção. Que bênção você quer mais, querido? O que você quer? Uma porcaria de uma lata em cima de um motor que daqui a uns anos vai jogar fora? Que bênção mais que você quer? Maluco. Doido. A nossa vida vai servir de testemunho automaticamente, por um lado, na busca da santificação. Por outro lado, o testemunhar Jesus é uma responsabilidade da igreja. Nós não podemos deixar apenas que o simples viver nosso seja testemunho. Nós temos que abrir a boca e dizer, olha, Jesus Cristo me salvou, olha, Jesus Cristo é poderoso, olha, Jesus Cristo pode te ajudar, olha, se você confiar e buscar, Ele vai te tirar dessa situação, com certeza, eu posso garantir para você. Ah, mas eu já fiz e ele não tirou. Você fez o quê? Ah, eu fiz campanha. Eu fiz uma oração. Eu fiz uma novena. Eu rezei o terço. Está tudo no mesmo nível, tá? Eu fiz... Mas o que você fez? Mas espera aí, meu filho. Você não procurou na Bíblia o que era a orientação do que Deus quer que você faça para fazer? Mas o que Deus quer que eu faça? Então, a primeira é santificação. Mas o que é isso? Não, isso é lutar contra o pecado. Mas como assim? Não, por exemplo, você tem o hábito de mentir? Cresci mentindo. Então tem que parar. Vai ter que parar. Você cresceu numa família que a mentira era normal, natural, as coisas eram vividas na mentira porque era hábito normal, tranquilo, né? Vai ter que parar. Ah, mas eu nem percebo. Ah, vai ter que perceber. Vai ter que prestar atenção. Você está mentindo. Sabe história de pescador? Tem gente que tem mania de contar história. Ele está tão acostumado com as histórias. Porque quando você conta uma história como história, anedota, tudo bem, já prepara a pessoa que vai ouvir para uma história, uma anedota. Agora a pessoa se acostuma tanto a contar histórias que as coisas reais da vida ele passa a fazer como histórias também. Ele aumenta, muda, é um hábito, por causa que ele tem mania de contar causos.
Então, mas da vida real eu não conto causos, eu falo o que é, né? Então se eu tenho o hábito de mentir, vai ter que parar. Enfim. Ah, mas então é isso que é santidade? É isso que é santidade. Ah, não, mas aí não quero, não. Eu pensava que santidade era fazer sinal da cruz aqui, ó. Eu pensava que santidade era fazer assim com a mão. Eu pensava que santidade era cantar umas músicas que falam de Deus. Eu pensava que santidade era qualquer um desses hábitos que fazem pensar que faz alguma diferença na vida da pessoa. Uma das responsabilidades da igreja e dos servos de Deus individualmente, além de buscar a santificação, é sermos testemunhas. E com relação ao Apocalipse, só reforçando algo que eu já falei aqui numa das semanas anteriores, nós temos ali no Apocalipse capítulo 11 a narração das duas testemunhas. Versículo 3: Darei poder às minhas duas testemunhas e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Lembrando que 1260 dias é o mesmo que 3 anos e meio, que é o mesmo que 42 meses, que algumas vezes aparece dessas outras formas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Lembrando que a oliveira é sinônimo e símbolo do povo de Israel, e castiçal aqui no início do próprio Apocalipse é símbolo da igreja. Ok? E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca, devorará os inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão, mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, puseram-se sobre seus pés, caiu grande temor sobre os que os viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes diziam: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. As duas testemunhas, muitos acreditam que sejam 2 indivíduos. A gente já falou isso aqui. Talvez Moisés e Elias, talvez Moisés e Enoque. Eu acho até que o apóstolo João é um dos possíveis candidatos, se forem indivíduos. Nós temos ali no final do capítulo 10, falando com João, né, o apóstolo. O anjo me disse: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. E lá no final do Evangelho de João, Jesus tem Pedro pergunta o que vai ser de João, o que vai acontecer com João. E a resposta de Jesus, ele fala: olha, se eu quiser que ele esteja vivo até que eu venha, que ele não morra até que eu venha, que te importa? Ou se eu quiser que ele esteja aqui até quando eu vier, né? O que te importa? Então João pode ser até um candidato a ser uma dessas 2 testemunhas. Mas eu também acredito que as 2 testemunhas falam de 2 grupos ou 2 povos, que seria Israel e a igreja, por causa desse versículo no início que diz
que as duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais. Oliveira, símbolo de Israel, castiçal, símbolo da igreja. E aqui vale uma outra observação. Se o arrebatamento ocorre no início da tribulação, e essas duas testemunhas estão no meio desse processo de tribulação, então tudo bem, a igreja já subiu, a igreja já está no céu, e essas duas testemunhas estão ali pregando, falando do nome de Deus, testemunhando de Jesus Cristo em meio à tribulação. E muitos vão crer nelas. Mas, se o arrebatamento ocorre ali no meio da tribulação, que aqui no Apocalipse está lá no capítulo 14, e realmente, nesta fase aqui, em meio à tribulação, a igreja ainda está aqui, não faz sentido Deus colocar dois indivíduos pregando, e mesmo que esses dois indivíduos venham, eles podem até significar Moisés e Elias, por exemplo, eles podem vir para auxiliar nessa pregação, mas não faz sentido que, se a igreja estiver aqui nesse período, ela fique de braços cruzados assistindo os dois pregarem lá, sozinhos. E no resto do mundo só fica olhando para eles dois. Não faz sentido isso. Eu digo uma igreja verdadeira, uma igreja feita de servos fiéis e verdadeiros. Os falsos ficam mesmo, não faz nada mesmo, não quer saber de nada. Mas se a igreja estiver aqui nessa época, eu não creio, mesmo que haja duas testemunhas individuais, dois personagens bíblicos, vamos dizer assim, que venham e falem, né, e testemunhem, essa testemunha, eu creio que se estende, se a igreja estiver aqui antes e o arrebatamento ainda não ocorreu, essa testemunha, esse papel de testemunhar se estende à igreja. Teremos uma responsabilidade não só agora, que nós temos hoje, temos ou não temos responsabilidade de testemunhar, de falar. Aquele que tiver vergonha de confessar que é servo de Jesus Cristo, Deus também terá vergonha de confessá-lo. Jesus terá vergonha de confessá-lo diante de Deus Pai. Então nós temos. Agora, nos dias da tribulação, eu creio que essa responsabilidade, essa tarefa, ela será intensificada, tudo será mais intenso. E o poder para realizá-la também. Daniel, não precisa abrir não, mas Daniel capítulo 11, versículo 32, diz assim: e aos violadores da aliança, ele, está falando do anticristo, com lisonjas perverterá. Né? Aos violadores da aliança, aquele acordo de 7 anos. Quem violar, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Daniel 11, 32. O anticristo vai enganar, vai perverter, enganar e romper o acordo. Mas o povo que conhece ao seu Deus se fará forte, se tornará forte e fará proezas. Uma das tarefas que nós temos desde já e que se intensificará para aqueles que aqui estiverem no período da tribulação, na primeira metade pelo menos, será o de testemunhar de Jesus Cristo para aqueles que não conhecem. E ao testemunhar, buscando a santidade e manifestando o poder de Deus através de suas vidas, eles serão grande testemunho para aqueles que ainda não se salvaram, para que venham a crer. Olha só, tem um povo que é diferente, tem um povo a quem Deus protege. Aquilo que a gente ouve tanto, que as pessoas às vezes reclamam, mas Deus não mostra, né? Parece que não... Parece que é a mesma coisa, não existem mais os milagres de antigamente. Eu creio que nós vamos voltar a ver coisas espantosas, né? Coisas acontecendo através do povo de Deus e para servir de testemunho perante os incrédulos. Aí, se mesmo assim não quiserem crer, ok, mas terão a oportunidade de presenciar o poder de Deus agindo. Testemunhar e se santificar, duas responsabilidades. E deixa eu só fazer aqui um parêntese, fazer uma observação final. Todos sabem daquela parte do Apocalipse que fala da marca da besta, que vai chegar um dia, e ela ocorre um tiquinho antes do arrebatamento também, tá? Se o arrebatamento é ali no capítulo. Nós temos uma responsabilidade, e nesses tempos finais cada vez mais. Cada vez mais Deus chama as pessoas para escolherem de que lado vocês estão.
Cada vez mais ele intensifica essa pergunta. E cada vez mais ele exige nosso posicionamento. Eu sempre digo que não tem como ficar em cima do muro nas coisas de Deus. Porque se você estiver em cima do muro, você está do lado de Satanás. A indefinição já é o lado de lá. Né? E Deus quer nos usar, meus irmãos. Deus quer nos usar. A questão é, quem está disposto? O próprio Deus perguntou lá em Isaías, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem vai anunciar em nome da Santíssima Trindade? Quem há de ir por nós? Isaías se disponibilizou. E nós vamos nos disponibilizar? Amém?